Saudações, gente bonita, mestre Líria falando. Em Goiás, 14 horas, tá muito calor. Mas eu não quero falar sobre clima. Eu quero falar sobre um assunto delicado que exige contextualização histórica. Um bom número de anos atrás, lá pelos anos 2000, o Luiz Carlos Azenha, então funcionário da Rede Globo de televisão, montou no Globo.com um blog chamado Viu Mundo. E até então eu não me interessava por geopolítica, nem por política, só o básico. Mas eu gostei muito do estilo do Azenha e, sobretudo, do nível dos comentaristas. O Azenha, na época, ele introduziu o Pepe Escobar no Brasil. Pepe Escobar, não sei se vocês sabem, ele trabalhava numa revista de música, a Bis. Um belo dia foi para o exterior e se viu trabalhando na Ásia com geopolítica. E ele publicava essencialmente em inglês. Um coletivo de tradutores, chamado Coletivo Vila Voodoo, traduzia muitos textos dele. E ele foi o primeiro a falar sobre coisas como a iniciativa Cinturão Estrada, a Nova Rota da Seda e tudo mais. Mas, enfim, já naquela época, começaram a surgir alguns fenômenos que apareceriam na internet como um todo bem mais tarde. Por exemplo, os trolls da internet. Eu lembro que tinha até um que assinava como John Bastos, um ser humano, claro, insuportável, mas que pautava o debate. Ele conseguia pautar o debate. Técnicas usadas nos Estados Unidos foram usadas pela primeira vez entre os comentaristas do Viu Mundo, exatamente para pautar debate, porque era um site cujo nível dos comentaristas era muito bom. Uma dessas comentaristas, a Maria Conceição, Maria Fro, ela, uma vez, sobre a sociedade americana, falou uma coisa que me marcou profundamente, tanto que eu lembro com clareza até hoje. Ela disse que uma sociedade como a dos Estados Unidos, que vivia pela violência, em algum dia ela não conseguiria exercer mais essa violência no mundo. E aí ela se voltaria contra os próprios habitantes. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com vocês. Vendo essa coluna enorme de soldados dos Estados Unidos se preparando para enfrentar cidadãos americanos, alunos, professores, pais de alunos, amigos, que estão tentando protegê-los no sul da Califórnia, a gente percebe que aquilo que a Conceição previu está acontecendo. O governo dos Estados Unidos, em detrimento da sua própria gente, do seu próprio povo, da sua própria população, está defendendo os interesses de uma terceira nação. E para isso está disposto a ir até o limite contra essa população. O Viu Mundo continua lá na internet e acho que é ainda mais indispensável do que foi no passado. Então eu, particularmente, sempre que posso, estou dando uma olhada lá. Mas eu gostaria de comentar agora essa notícia da Bloomberg. Ela faz referência ao fato de que a Turquia vai bloquear completamente o comércio com o Estado ilegítimo, nem importando, nem exportando nada para eles. O que é uma notícia avassaladora para esse país. Deixa eu explicar por quê. O que acontece é o seguinte: os europeus que ocuparam ilegitimamente essa faixa de terra entre o Rio Jordão, o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, eles, ao longo das décadas, acabaram se tornando inimigos de todos os estados vizinhos. Mas, Líbano, Síria, isso aqui, como é uma previsão futura, isso aqui ainda não é a Arábia Saudita, isso aqui é a Jordânia, um estado fantoche dos britânicos, mas que vai deixar de existir. E aqui é o Egito.
Qual foi a estratégia do Estado ilegítimo? Estabelecer boas relações com a Jordânia, né, e com o Egito. Basicamente com o apoio dos Estados Unidos, comprando esse apoio, né, e tornando-se inimigo de todos os estados vizinhos. Por muito tempo, quando ela tinha o poder da força, o poder militar, muito dinheiro, e os Estados Unidos eram uma potência hegemônica, uma hiperpotência, essa estratégia deu certo. Só que as coisas mudaram, e mudaram muito, mudaram enormemente. E hoje, o Estado ilegítimo não é nem de longe uma economia significativa no Oriente Médio. A Turquia é a maior potência econômica do Oriente Médio, um PIB de quase 3,5 trilhões de dólares, por paridade do poder de compra. O PIB da Arábia Saudita é superior a 2 trilhões de dólares. Somando os PIBs do Irã e do Egito, também temos quase 3,5 trilhões de dólares. Perto disso, os 500 bilhões de dólares que o Estado ilegítimo tinha de PIB, perdeu 100 bilhões, 20% do PIB, só nos 2 meses iniciais do conflito. Depois previa outros prováveis 10% nos 4 meses subsequentes. E vem gastando 20 bilhões por mês. Então, a economia desse Estado, do país, da ocupação colonialista europeia que existia aqui, ela está cada vez mais fraca. O turismo, evidentemente, acabou. Ninguém vai para um país em guerra, sob ameaça. O comércio foi para o buraco. O setor de serviços, quem vai sair no meio de uma guerra para ir num restaurante, para um barzinho? Então, comércio, a prestação de serviço, o turismo. A agricultura, bom, eles baniram os trabalhadores indígenas do trabalho nesse estado legítimo, então eles não têm mais mão de obra para colher as colheitas. A indústria depende de fornecimento de componentes importados, principalmente da República Popular da China, que não está mais fornecendo componentes críticos. A China vende 99% das coisas, menos 1% sem o qual nada funciona e nada pode ser produzido. Então a indústria desse país acabou. Eles dependem completamente dos europeus e dos estadunidenses. E um dos poucos países que ainda mantinha relações comerciais com eles era exatamente a Turquia. E a Turquia acaba de falar que não quer mais conversa, não quer mais papo, não vai ter mais negócio com eles. Então agora eles estão completamente isolados por terra, não tem mais fornecimento por terra. Fornecimento pelo mar, os houthis afundam. Fornecimento por ar é muito caro. Então a situação econômica deles, que já estava horrível, vai degringolar ainda mais e cada vez mais rápido. Guerra, política por outros meios, segundo von Clausewitz, é sobretudo boa administração de recursos. Sun Tzu já dizia. Eles não têm mais como obter recursos, ainda que os Estados Unidos os estejam apoiando. Mas por mais que eles recebam dinheiro, eles vão comprar o quê, de quem e como. Então está uma situação muito difícil. Surpreende que mesmo assim, mesmo diante dos crimes que estejam acontecendo, os Estados Unidos da América ainda os apoiam. Inclusive o país que se opõe sempre supostamente ao genocídio, não sei o quê, né? Está se recusando a apoiar o Tribunal Penal Internacional na prisão iminente do governante do Estado legítimo, um cidadão chamado Benjamin Netanyahu. Deixa eu mostrar para vocês. Estados Unidos no cree que la Corte Penal Internacional tenga competencia en el caso contra Israel. Netanyahu just today branding Israel's leaders and soldiers as war criminals will pour jet fuel on the fires of anti-Semitism. Do you agree with that assessment that it's anti-Semitic for the ICC to pursue Netanyahu? We do not believe that the ICC has jurisdiction over this issue. That being said, we work closely with the ICC in a number of key areas. We think that they do important work as it relates to Ukraine, Darfur, Sudan. Así, Estados Unidos le cubre la espalda a Netanyahu que, según ha trascendido, está extremadamente alarmado y nervioso por la posibilidad de que lo juzguen en La Haya. Traduzindo o direito internacional, a lei internacional não vale para o Estado ilegítimo.